Pessoal, tudo bem? Eu sou o Reinaldo e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, novo filme da Sony, sexto filme do Homem-Aranha pelo estúdio, que começou lá em 2001 com o Tobey Maguire no papel principal, uma trilogia que foi uma das primeiras franquias, né, de super-heróis dessa nova onda. Depois veio o Andrew Garfield, dois filmes bem fraquinhos, e agora está voltando com o Tom Holland no papel principal, né, que já apareceu no filme Capitão América ano passado, o Guerra Civil. Foi bem elogiado pelos fãs e deu conta do recado agora nesse filme. O Homem-Aranha, De Volta ao Lar, ele conta com uma parceria ali, um acordo entre a Sony e a Marvel Studios, onde os personagens, né, da Marvel Studios podem ser citados e utilizados no filme da Sony, do Homem-Aranha, e vice-versa. Foi o que aconteceu no ano passado em Guerra Civil. Primeira coisa, né, vamos falar do Homem-Aranha. O Tom Holland, eu achei que ele convenceu no papel do Homem-Aranha, né, a representação daquele jovem, estudante, inteligente, não muito popular, que tem uma dificuldade muito grande para conseguir o que quer, né? É meio que um loser, mas sem aquele dramalhão original do Homem-Aranha. É um garoto moderno, no dia de hoje. Ele não é o típico nerd, aquele, sabe, outsider, que... Ele é um cara que tem uma relação com os colegas da escola, só não é o mais popular, só não é o mais aceito, mas é um cara de boas com isso, né? Ele não se sente mal por isso, né? Ele lida com isso muito bem. E como Homem-Aranha, ele mostra uma inexperiência bem legal, que dá mais credibilidade ao personagem. Afinal de contas, ele está ali no início, né, da carreira dele como super-herói. Não é mostrada a origem dele, porque já não é mais necessária, né? Isso é bem de boa. Não se fala muito da morte dos pais dele, porque isso também não é necessário, assim como não se fala muito do tio Ben, né? Então, assim, parte de um ponto onde todo mundo já conhece o Homem-Aranha, né? Esse Homem-Aranha é caracterizado respeitando muito a essência do personagem. Quem está acostumado a ver os filmes da Marvel não gosta daquele humor, né, da Marvel, talvez não entenda bem, mas o humor nesse filme ele faz muito parte do próprio personagem. O Homem-Aranha é um personagem muito bem-humorado. Ele faz piada enquanto luta, ele não é um personagem sério. Ele não chega a ser um Deadpool, mas ele tem essa característica desde a origem dele. Então, no filme, isso ficou bem contextualizado, ficou bem legal. Quem não conhece o Homem-Aranha talvez pode achar que a Sony está tentando marvelizar, né, no contexto dos estúdios, esse filme. Mas não, ele está respeitando a essência do personagem. Então, eu acho que o Tom Holland ele conseguiu dar uma caracterização muito boa do personagem. Quando o Peter Parker, né, volta para casa depois dos eventos de Guerra Civil, ele fica vivendo uma expectativa ali bem típica da idade, aquela ansiedade de fazer parte dos Vingadores. Então ele vive essa ansiedade, né, de ser chamado para fazer parte do grupo de heróis, e isso meio que motiva ele ao longo de todo o filme. Mas tem duas coisas importantes para serem ditas aí. Quem viu o trailer viu muito o Robert Downey Jr., né, o Tony Stark, o Homem de Ferro, no trailer. Isso deu a impressão que ele ia aparecer bastante no filme. Eu não acho que ele apareceu muito no filme. Ele tem um papel interessante para o Homem-Aranha, mas ele não rouba a cena. E ele também não tira a autonomia do personagem na solução, né, do roteiro lá. Então ficou bem dosada essa participação dele, inclusive tem até a participação do Capitão América, do Chris Evans, bem mais discreta, mas está lá também. Os dois são citados. Então, uma parte da história é o Homem-Aranha tentando impressionar e tentando chamar a atenção do Homem de Ferro para ser chamado para os Vingadores. E outra parte da história é ele tentando resolver o problema lá com o vilão, que é o Abutre, interpretado pelo Michael Keaton. Também ficou muito legal o personagem. E uma coisa que eu vi algumas pessoas criticando um pouco no filme é que não mostrou a origem do vilão. Eu não achei necessário. Isso é bem típico dos filmes de Homem-Aranha. Sempre tem uma cena que mostra o nascimento, o surgimento do vilão. Nesse filme isso não é mostrado explicitamente, mas as motivações e de onde o vilão tira sua tecnologia foi mostrado. Então eu não acho que isso atrapalhe o roteiro. Não é um furo. Ele só resolveu fazer isso de uma maneira diferente, direto ao ponto. Então, nem a origem de herói, nem a origem de vilão são mostradas, mas as motivações, sim. O Homem-Aranha todo mundo já conhece, dos outros filmes, e o vilão, o Abutre, as motivações dele vão ser mostradas logo no início do filme, então fica tudo bem resolvido ali. A Tia May, a relação dele com o Peter Parker é bem diferente também, porque a Tia May, a Marisa também, né, já apareceu em Guerra Civil, ela é mais jovem, é uma tia mais descolada, mais paquerada, então é uma versão da Tia May que a gente está acostumado a ver. Mas que eu achei legal também a relação entre os dois, eu não vi grandes problemas e de certa forma isso também respeita um pouco a característica do personagem. O
No final, eu acho que também tem algo que falta no filme do Homem-Aranha que tem nos outros, que é aquela plasticidade das cenas de luta, né? Elas não são tão coreografadas como costumam ser nos filmes anteriores. Mas isso também deu mais credibilidade ao personagem, já que ele é inexperiente. Então não faria sentido aquelas lutas tão bonitas que a gente viu nos outros filmes do Homem-Aranha, nesse filme agora, que representa o Homem-Aranha mais inexperiente, mais garoto, mais jovem. Né? Então, tanto ele como o vilão lutam do jeito que eles podem lutar. Né? E isso é muito mais crível do que nos outros filmes. No final, acho que esse filme ele fica no intermediário entre o que a Marvel quer no seu, né, na Marvel Studios e o que a DC quer, através da Warner. Ele consegue dar aquele otimismo que a gente vê nos filmes da Marvel, misturado com um pouquinho do realismo que a gente vê nos filmes da DC. Né? A direção é de John Watts, né? E eu acho que ele foi muito competente em trazer de volta o personagem sem correr o risco de ser um personagem muito saturado, muito cansativo. Né? Ele resgatou o personagem e colocou ele de uma maneira mais moderna, mais contemporânea, preservando a essência dele, né? E se concentrando em tratar a trajetória dele. É basicamente um filme de escola, de high school, mas não fica superficial, não trata os jovens de uma maneira superficial. Eu acho que isso foi legal também, porque afinal de contas esse é o universo desse tipo de jovem Peter Parker. Ele ficou muito convincente por causa disso. Como ele está no início da carreira, não tem o J.J. James, não tem o trabalho de fotógrafo, é um personagem que fez falta um pouco, mas isso é totalmente justificado. A participação dos heróis da Marvel ficou muito bem dosada, não foi exagerada, e no final das contas a gente vê ali um Homem-Aranha que começa a encontrar o seu caminho, e o resultado final é um filme que mostra que se o personagem é bem trabalhado, ele não fica cansativo. Sexto filme do Homem-Aranha, mas ele soa como algo novo, né? Com a vantagem de que já é um personagem bem conhecido do público, tanto o público dos quadrinhos, obviamente, como o público que já viu o Homem-Aranha nos cinemas. Então é um filme que traz um frescor, né? Com a equipe muito bem trabalhada. Eu acho que ele é o filme que mostra como seriam melhores os filmes da Marvel se talvez o diretor tivesse um pouquinho mais de espaço no seu trabalho. Eu honestamente não sei se há muita intervenção, eu não acompanhei muito os bastidores, eu não me interesso muito por isso, mas eu não sei se há tanta intervenção da Sony, né, na produção desse filme como há da Marvel nos filmes dela. Eu sinto ali uma assinatura do diretor, mesmo sabendo que qualquer blockbuster o diretor não tem tanta autonomia, mas eu sinto ali um pouquinho mais de autonomia dele do que se talvez esse filme fosse um filme da Marvel Studios. E aí a gente vê um resultado com muito mais personalidade e com um personagem muito mais bem representado ali. Então é isso. Homem-Aranha de Volta Lá é um filme bacana. O Homem-Aranha não está chato, não está saturado. Você provavelmente vai gostar, se gostou do personagem nos outros filmes. Eu acho que ele cumpre o papel de dar um frescor ao personagem, trazendo ele de volta à cena, aproveitando esse momento do cinema, que os grandes filmes de ação trazem super-heróis, e com uma equipe bastante competente. Né? Acompanhe mais notícias do cinema no analógicos.com e a gente volta com mais algum tema interessante no nosso canal. Até lá!